reunimos aqui na sala virtual do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Nós teremos hoje a nossa irmã Thelma Cerqueira, nossa companheira do Centro Espírita Jorge Niemeyer, para fazer a palestra. Mas antes de passarmos para ela, vamos fazer a leitura da página inicial. A mensagem é número 30 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Obrigado, Cleusa. Vamos fazer então a nossa prece inicial, depois passarmos ao estudo da noite. Jesus amigo, amigos espirituais, dirigentes da nossa casa de Jorge Niemeyer, que possamos ter a sua presença junto de nós nesta noite. De nós que aqui nos encontramos, física e espiritualmente. Junto de todos os companheiros que estão nos nossos pensamentos, que estão com seus nomes anotados para as orações, junto de todos os nossos irmãos em humanidade, carentes também de amparo, de luz e de proteção. E que todos nós, Senhor, possamos nos dispor a melhorarmos a nossa forma de ser, a sermos mais fraternos, mais solidários, deixando de lado o egoísmo e o orgulho que ainda estão tão presentes em nós. Envolve a todos, Senhor, especialmente a nossa irmã Thelma, para que ela possa desenvolver o estudo da noite e que estas bênçãos possam alcançar também todos os irmãos que em outros momentos vierem a assistir o estudo da noite. Obrigado, Senhor, esteja conosco. Agora nós passamos para a nossa irmã Thelma Cerqueira, também da nossa casa de Jorge Niemeyer, que falará hoje sobre o tema cuidados. É um tema baseado no livro Vinha de Luz, capítulo 152. É com você, Thelma. Boa noite, queridos amigos. Aqui nós estamos para a nossa tarefa, para trazer compartilhar tudo aquilo que nós entendemos, né, dessa página de Emmanuel tão linda, que vem falar sobre tantas coisas atuais para a nossa reflexão. E nós, então, não temos nenhum PowerPoint, vamos só discorrer sobre o que nós entendemos, né? E trazendo, então, as nossas considerações. A mensagem de Emmanuel está no livro Vinha de Luz, no capítulo 152, aonde ele estuda, ele vai discorrer a respeito de uma fala de Jesus que está no Sermão do Monte, já no finalzinho do Sermão do Monte, aonde Jesus traz recomendações muito oportunas para nós, para todos nós, em todas as épocas. E eu quando estudando, fiquei pensando, naquela época já tinha tudo isso que nós vamos entender hoje, né? Que a gente percebe as mesmas situações que enfrentamos, né? Então, Jesus, nessa passagem, ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso está em Mateus 6, versículo 34, né? Então, Jesus aqui ele vem falando das preocupações, né? Das ansiedades que nos envolve, das inquietações que nos envolve diante das situações cotidianas, desde as mais simples às as mais graves, certamente. Então, Jesus nos leva a entender que não devemos usar o dia de hoje com preocupações que nos tragam inquietações, ansiedades, por questões que às vezes nem sequer sabemos se acontecerão, né? Então, ele mostra ali aquela multidão, essa necessidade de nós entendermos esses cuidados que Deus tem conosco, porque, na verdade, tudo se resolve, tudo está nas mãos desse Pai maior, que, através da sua providência divina, ele cuida de todas as nossas necessidades. Então, nós achamos esse ensino de Jesus perfeito para os nossos dias, porque a nossa excessiva preocupação continua sendo, né, através das coisas materiais, através daquilo que nós precisamos certamente usufruir. Estamos encarnados no mundo de provas e de expiações, portanto, precisamos de tudo aquilo que nos cerca. Mas determinadas preocupações nos levam a nos sentirmos inquietos, perturbados. E, na verdade, muitos de nós sustentam em si uma luta íntima, ansiosa, diariamente, sôfrega, onde as pessoas não conseguem se concentrar, não conseguem fazer uma leitura, não estão inquietas, né? Então, isso devido àquilo que nós sabemos que nós precisamos de ter o necessário para a nossa vida, mas também nós queremos obter aquilo que nós chamamos de supérfluo, algumas coisas supérfluas que fazem, que nos traz bem-estar, que trazem alegria para nós, que nos trazem divertimento. E nesse contexto, nós somos envolvidos por um receio assim injustificável para que essas coisas não nos faltem, né? Quantas vezes nós somos envolvidos pelo medo, medo em relação a algo que nós usamos, que nós precisamos, mas que por alguma situação poderá não continuarmos a manter diante de um emprego onde nós somos despedidos, diante de uma situação financeira instável, diante de algo que nos aconteça, uma enfermidade. Então, nós temos assim a tendência de nos preocuparmos, sentindo todo esse medo, essa insegurança, essa inquietação. Então, nós vivemos constantemente preocupados, né? A gente encontra as pessoas e é muito comum, né? As pessoas, não está fácil, a vida não está fácil, está difícil para todo mundo, né? Então, reclamamos da situação financeira que abrange todo o país, todo o mundo. Ficamos preocupados com coisas que não nos cabe preocuparmos hoje, no dia de hoje, né? E assim nós vamos tendo uma porção de situações por termos digamos, esse desequilíbrio em nós. Então, esse ensino de Jesus, ele é muito atual, porque ele nos leva a pensar como é que nós estamos usando o nosso dia a dia, como é que nós estamos usando o dia de hoje, que proveito? São perguntas que nós podemos fazer, por exemplo, que proveito tirei do dia de hoje? O que eu fiz de bom hoje? Para mim, para o outro? O que eu fiz de útil? Não é? Como é que eu aproveitei o meu dia? Como é que eu utilizei o tempo de 24 horas, que às vezes a gente fica numa correria e a gente
certamente pode até dar conta das nossas questões, mas estamos acelerados, né? Estamos inquietos. Então, são questões muito importantes que nós precisamos de refletir. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela está muito preocupada com a saúde mental dos indivíduos. Nós temos aí várias síndromes, né, que são diagnosticadas por causa do estresse, trazendo essa inquietação. Se nós observarmos, existe um número imenso de pessoas deprimidas, pessoas com estresse, pessoas, tudo isso levado pelo estado emocional, né? É o estado físico, o estado mental da criatura. Então, desde 1946, a Organização Mundial de Saúde ela define saúde como um estado completo desse bem-estar, não somente físico, mas um bem-estar que abranja a parte física, mental e social, não apenas a ausência de uma doença, de uma enfermidade. Nós podemos não apresentar nenhuma doença específica, porém, o nosso psiquismo pode se encontrar em desequilíbrio. Então, nós precisamos de estar atentos. E todos os dias nós sabemos de pessoas com problemas relativos a essa inquietação que Jesus vem nos falar e que Emmanuel vai discorrer nessa mensagem, né? Falando dessa inquietação nos nossos dias, devido a esse estado emocional, essas distonias, né, mentais que todos nós trazemos de uma forma, assim, uma grande parte da população, né? Então, se nós observarmos aí, são crises de ansiedade, de pânico, de estresse, de depressão, de insônia. Quantas pessoas, acredito que no nosso meio aqui mesmo, né? Nós podemos perceber isso, a insônia. E às vezes nós temos essa insônia por quê? Porque estamos preocupados. Então, problemas cardíacos, problemas digestivos, alergias, síndromes novas estão sendo descobertas, estão sendo tratadas devido ao tipo de vida que nós adotamos para vivermos no presente, no nosso presente. Ou seja, trazendo, envolvendo um excesso de preocupações em relação ao amanhã. Então, nós encontramos as pessoas estressadas, desconfortadas, porque as suas mentes estão envolvidas por essas inquietações que Jesus nos fala. E se encontram, né, se inquietas porque estão mergulhadas nesses turbilhões de pensamentos que vão trazendo toda uma carga negativa para a nossa alma. Vão trazendo uma nuvem espessa gerada pelos nossos pensamentos, que nós vamos fazendo essa comunhão de pensamentos com outros companheiros. A gente sabe que o pensamento é vida, o pensamento é movimento, e nós, então, conseguimos construir essa nuvem em torno de nós, nos trazendo a inquietação, nos trazendo esse pessimismo, às vezes até mesmo para alguns, a falta de vontade de viver, a falta de ter um objetivo na vida, né? Então, essa atitude, além de estragar o nosso presente, o nosso dia, porque a gente não aproveita esse dia, né? Terminamos envolvidos nessas questões, o dia termina e a gente, muitas vezes, não tem tempo para refletir sobre essas questões. E isso também acaba afetando a nossa fé, porque quando nós estamos assim, sobrecarregados, nós atraímos para nós, para esse psiquismo, para esse mental que nós estamos estruturando, a desconfiança, né? O medo, a insegurança, a incapacidade de nós organizarmos os nossos pensamentos. Existem pessoas que não conseguem assistir um filme, fazer uma leitura, né? Porque não têm concentração. Então, não encontramos, por exemplo, nesse
nessa nuvem que nós traçamos, nesse psiquismo alterado, um momento para refletirmos, para orar, para pensar coisas boas e para ter certeza de que Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso que a tudo preside. Ele está no leme e nós precisamos aprender a confiar, porque se Ele cuida de todo o universo, Ele também está cuidando de mim, Ele também está cuidando de nós, Ele estará também nos capacitando para enfrentar a vida, para encontrarmos caminhos, encontrarmos maneiras de administrarmos todas as nossas necessidades, todas as nossas preocupações. Então, Deus, através dessa providência divina que Jesus vem nos convidar a pensar, a refletir, ele ampara todo o universo. E nós fazemos parte desse universo. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 2, ele nos lembra que ele fala da providência, né? Ele fala de Deus. Então, ele tem um item que ele fala: a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. O que é a solicitude? A boa vontade, o desejo de atender da melhor maneira a alguma solicitação que é feita, o empenho, o interesse, a atenção. Isso são definições que nós temos em relação a nós, seres humanos. E em relação a Deus, essa inteligência suprema que preside a tudo e a todos, né? Então, é uma solicitude muito, talvez nós não consigamos entender, acompanhar dimensionar essa solicitude de Deus para conosco. Então, nesse capítulo, Kardec nos leva a entender que Deus, como Pai Criador, ele vai providenciar também para que nós tenhamos com o que prover as nossas necessidades do amanhã, na medida justa, certamente, do nosso merecimento. E Jesus, sabendo disso, ele nos ensina que nós devemos nos preocupar menos com as coisas materiais e nos preocupar mais com as coisas do espírito. Isso não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, mas vem confirmar para nós a necessidade de nós trabalharmos com esforço, trabalharmos com confiança, com integridade, colocando amor, colocando o melhor de nós, agindo com muita atenção, com esmero, sendo honesto conosco mesmos. Por quê? Porque quando nós agimos com essa integridade, com essa honestidade conosco mesmo, nós nos tornamos capazes de criar em torno de nós uma vida que nós podemos dizer plena, uma vida agradável, porque vibrações amorosas vão nos cercar e a nossa vida, então, se tornará mais significativa, mais útil, no sentido do que eu estou oferecendo de melhor, né? Porque certamente quando eu ofereço de melhor, eu vou colher aquilo que eu semeei. Então, isto é confiança em Deus. Isto é confiança também em nós mesmos, porque nós precisamos de confiar em Deus, mas também confiar em nós, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, na nossa força interior, aplicando aí a vontade, né? A coragem de vencer. Meimei tem uma mensagem muito linda que nós gostamos muito, que ele diz assim, através de Chico Xavier: se todos os infelizes, os mais desditosos, aliás, de todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque ela diz: o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, a falta de fé torna o sofrimento ainda maior, torna as preocupações ainda maior. E um outro ponto importante nessa citação de Mateus é que quando nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas materiais,
nós corremos o risco de embrutecer a nossa alma. E isso é muito grave, porque quem cuida com muita intensidade da parte material, das coisas materiais, dos prazeres, das questões que nos atraem, porque certamente o mundo físico tem muita coisa que nos atrai, nós esquecemos que somos centelhas divinas, esquecemos que trazemos a nossa potência, essas potências da nossa alma, na nossa alma, e que precisam ser conhecidas para serem desenvolvidas. Então, nesse sentido, nós materializamos o nosso perispírito. Ou seja, ao invés dele se tornar mais sutil, nosso corpo espiritual, né? À medida que nós nos aprimoramos, nós temos a possibilidade de tornar esse perispírito mais sutil. E, ao invés disso, nós o tornamos mais denso, mais bruto. Então, o homem se embrutece, se envilece, como nos diz Joana de Ângeles. Esse termo é Joana que gosta muito de utilizar. E isso nos faz muito vulneráveis, porque no futuro possíveis dores podem nos envolver, possíveis sofrimentos podem nos envolver quando nós passarmos desse mundo para o mundo espiritual, né? Então podemos estar vislumbrando nesse momento quanto tempo nós deixamos para trás sem utilizar, colocando nossos interesses nas coisas espirituais. E ainda pode ocorrer uma outra situação lamentável, que é o afastamento de Deus, né? Quando nós centramos a nossa vida nesse interesse das coisas que nos atraem, nós nos afastamos de Deus. E aí retardamos o nosso progresso espiritual. Isso tem consequências? Sim. As consequências desse retardo espiritual, é claro que ele pode ser, podemos retomar a qualquer momento, mas esse estacionamento evolutivo, porque nós não regredimos, mas nós podemos estacionar, pode, por exemplo, trazer para nós existências mais difíceis nas nossas encarnações futuras, trazer maiores dores morais, né? Para com o intuito de nos despertar. E isso vai despender de nós um esforço muito maior, circunstâncias diferentes, né? Dessas oportunidades, às vezes muito melhores que nós temos hoje. Então, nós vemos aí quanta coisa nós podemos refletir apenas nesse versículo. Poderíamos estar aqui pensando em muito mais outras situações, mas seguindo aí o texto de Emmanuel, ele faz um comentário que ele vai sinalizar que os preguiçosos de todos os tempos, eles não perdem oportunidades de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Nesse caso que Jesus, nessa passagem, ele está falando para nós não nos inquietarmos, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, né, que tudo vai chegar às nossas mãos. Então, o Emmanuel diz que a recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais prestaram argumento dos discutidores ociosos, daqueles que querem encontrar desculpas para as suas atitudes, né? Atitudes do desculpismo, atitudes onde nós vamos encontrando respostas para não entendermos, né, a essência, a verdade. E é claro que se nós formos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra, nós, nessa passagem, por exemplo, nós estaremos negando a lei de trabalho, a lei de progresso, mas não era essa a intenção de Jesus. Ele, certamente, nós não podemos nos colocar de uma forma passiva diante da vida. É claro que não. Com expectativas de que tudo vai chegar às nossas mãos, que Deus vai atender a todas as nossas necessidades. Não é bem assim que Jesus
está nos falando. A intenção de Jesus era que nós entendermos que as preocupações devem ficar para aquele dia, não trazendo o dia de amanhã para o dia de hoje. Então, a lei de trabalho, dentro desse pensamento que os próprios Espíritos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos mostra, ela é uma lei divina. Deus criou o homem sem vestimenta, sem abrigo, mas ele deu o quê? Ele deu a inteligência para que ele pudesse criar, pudesse desenvolver, pudesse alcançar todo esse progresso que nós vivemos nos nossos dias. E somos muito felizes com todo esse progresso, essa tecnologia, a medicina avançadíssima, as artes, em todos os campos, né? O homem alcançou grande progresso. O que nós precisamos de entender é que Jesus se utiliza de uma maneira até poética nessa lição, né? Nessa passagem, mas usa também de alegorias, né? Para nos falar desse cuidado, para nos falar dessa providência, para nos falar da confiança que nós precisamos ter em Deus, que nos ama, mas Ele quer que o homem trabalhe. Trabalhe em favor de si, em favor dos seus irmãos em humanidade. Como o próprio Jesus nos fala, né? É registrado lá por João, quando ele fala: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, é o trabalho que contribuiu para que o homem pudesse chegar aonde estamos hoje, né? Permitindo que saíssemos lá do estado primitivo, buscasse desenvolver o seu intelecto, adquirisse conhecimento para desenvolver as aptidões, trabalhasse no seu bem-estar, certamente, mas tudo dentro daquilo que nós podemos entender como necessário. Então, se Deus tivesse eximido, por exemplo, o homem do trabalho físico, o Livro dos Espíritos nos dizem que os nossos membros certamente se atrofiariam, né? Porque os membros que não são utilizados, eles têm a tendência de se atrofiar. Então, o trabalho ele é necessário a todos nós. E os frutos do trabalho é a recompensa do nosso esforço, é a recompensa da nossa dedicação. Então, Deus sempre vai nos atender, mas nem sempre Ele nos atende nos oferecendo socorro material. Mas Ele nos inspira boas ideias, Ele nos dá coragem, Ele renova as nossas forças, Ele nos conduz, nos intui a descobrir condições, saídas para as nossas dificuldades, né? Então, lá no Evangelho, no capítulo 27, tem uma pequena ilustração que Kardec coloca lá, compondo o capítulo, no item 8, onde ele fala que um homem se achava perdido no deserto e a sede martirizava ele de maneira intensa, e ele, desfalecido, ele cai por terra. Então ele começa a pedir a Deus que o assista, e aguarda. Mas nenhum anjo veio lhe trazer nada para beber. Mas um espírito, certamente, o intui, o sugere uma ideia para que ele se levante daquele lugar onde ele está e tome um dos caminhos que tem diante de si. E ele faz muito esforço para reunir forças, para se levantar dali, consegue se reerguer, caminha e descobre lá na frente um regato. E ao ver aquele regato, ele ganha uma coragem assim imensa. E aí Kardec faz algumas considerações falando para nós que se esse homem tem fé, ele vai dizer o quê? Ah, meu Deus, muito obrigado pela ideia que me inspirastes, pela força que consegui para poder chegar até aqui, né? Se é uma pessoa que não tem fé, que se acha potentor ali das boas ideias, né, da sorte, ele vai agradecer a essa sorte, a essa ideia que ele teve. E aí, muitas vezes, nós podemos perguntar, né? Mas esse espírito que intuiu essa ideia que ele recebeu, não podia dizer para ele:
olha, segue o caminho em frente que você vai encontrar um regato, né? Ou dizer, esse guia, esse espírito aparecer para ele e dar a sustentação para ele seguir em frente. São perguntas que nós, quando estamos querendo justificar os ensinamentos de Jesus, nós podemos colocar essas alternativas. E aí Kardec vai explicar para nós, né, que primeiro Deus não age assim porque ele quer nos ensinar. Ele quer que cada um de nós ajude a si mesmo, desenvolva as suas aptidões, desenvolva a sua força, faça uso dessas forças e aprenda a confiar em si mesmo. E depois, numa outra forma de nós respondermos essa questão, aliás, Kardec responde, né, nos dizendo que Deus põe à prova a nossa confiança nele, né? Se nós realmente, ele observa se nós realmente confiamos em Deus, se estamos prontos a nos submeter a uma experiência que nos levará a uma circunstância, às vezes, difíceis, e nós conseguimos, às vezes, vencer devido à fé que nós trazemos. Então, Deus quer que nós desenvolvamos em nós essa força interior, né? Então, Kardec, no final dessa ilustração, ele explica que aquele homem muitas vezes se encontra na situação de uma criança que a gente observa que quando cai, começa a chorar, e quando vê que alguém se aproxima, ela chora mais ainda, se põe a gritar, ficando ali à espera de que alguém venha levantar, para que, sem fazer nenhum esforço, né? Mas se ninguém chegar perto daquela criança, que está numa pirraça, numa situação assim, ele certamente vai fazer um esforço e vai se levantar sozinho. Então, não é isso que acontece conosco? Então, Deus conhece as nossas necessidades e Ele sabe como serão as nossas atitudes diante desta ou daquela situação, porque Ele nos conhece. Mas, mesmo diante da probabilidade de nós nos encontrarmos como preguiçosos que Emmanuel se retrata, ele nos atende naquilo que for preciso, né? Então, por outro lado, Deus sabe também que o homem é insaciável. Nós, sempre que conquistamos uma necessidade, digamos assim, surge um outro desejo, surge uma outra vontade em nós de algo que nós muitas vezes não paramos para pensar nessa questão do necessário, né? Nós queremos também aquilo que nós não temos ainda. Isso nas pequenas coisas, né? Então, nem sempre o necessário é suficiente para nós. Nós também queremos o supérfluo. Nos deixamos envolver pelos atrativos do mundo, pelas questões da moda, pelas questões da atualidade, que muitas vezes nós temos que parar e pensar mesmo, né? Será que eu preciso dessa determinada coisa? A gente vê aí o exemplo dos celulares, que sofregamente, né, mudam o sistema e que nós ficamos somos convidados pela nossa vontade de usufruir do que é mais, que nos chama atenção no sentido de nos trazer coisas novas, né? Mas muitas coisas que nós vamos por esse caminho, nós podemos fazer escolhas erradas. Então, nesse momento, a providência não pode nos atender nessas questões. Então, ela nos deixa entregues a nós mesmos. O homem tem o livre-arbítrio, a inteligência, mas ele também tem o livre-arbítrio. Então, Deus não nos violenta. Então, já o homem se torna infeliz por culpa dele mesmo, né? Por nossa culpa, porque ignoramos muitas vezes a voz da nossa inconsciência, que nos avisa, que nos dá um toque, né? Então, Deus, através da providência dele, ele deixa que nós soframos as consequências daquela situação que foi escolha nossa, para que nós vamos aprendendo
né? E aí entra naquela questão. Muitas vezes nós aprendemos com essas situações que nos acontecem, né? Precisamos desse aprendizado. E Kardec vai tratar disso lá no capítulo 5 do Evangelho, quando ele fala das causas das nossas aflições. Ele diz lá, né, que quando nós nos debruçamos a buscar a origem das aflições da nossa vida, quando não encontramos resposta nos males terrenos, né, nas questões terrenas, vamos reconhecer que muitos desses males são consequências naturais, né, do nosso caráter, do nosso comportamento, da escolha daqueles que estão sofrendo aquela determinada situação. Então, lá Kardec enumera inúmeras situações que nos mostram essas verdades. Quantas pessoas, né, são vítimas da imprevidência? Quantas pessoas sofrem devido ao orgulho, à ambição de tudo isso que nós estamos falando, porque desconhecem as leis, desconhecem o que nós precisamos de fazer diante desses convites. Quantas pessoas se arruinam por causa da má conduta, né? A gente sabe que fortunas imensas são totalmente levam totalmente aquelas pessoas até a miséria mesmo, né? Pela má conduta, por não terem limites, casamentos que se tornam infelizes, uniões que se tornam infelizes, porque no momento o que imperou foi a ambição, né? O amor não estava presente, enfermidades que surgem na nossa vida por abuso, por desregramentos, tudo isso são resultados das consequências das nossas escolhas. Não é uma desatenção de Deus para conosco, conforme muitas pessoas dizem. Ah, Deus me esqueceu, né? Quem sou eu? Deus não lembra de mim. Eu sou esquecido por Deus. Então, Deus não esquece ninguém, não abandona ninguém. E essa passagem de Mateus vem nos constatar isso. Tudo que nós enfrentamos de sofrimento são consequências das nossas escolhas. E nesse contexto, a gente lembra da questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o que é que o homem precisa para ser feliz na Terra, mesmo nesses dias difíceis, mesmo nas circunstâncias que nós mesmos nominamos como difíceis, momentos difíceis, e a gente sabe que é mesmo, né? Então, os espíritos respondem para ele que, com relação à vida material, o homem precisa da posse do necessário. E com relação à vida moral, nós precisamos da consciência tranquila e da fé no futuro. Então, nós vemos aí tudo que Jesus está nos dizendo naquela passagem de Mateus, né? Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos de ter certeza que Ele vai nos oferecer o necessário, precisamos entender o que é necessário para nós, porque cada um vai ter a sua medida, a sua dimensão desse necessário, e a fé no futuro, entender que a vida é transitória, que nós estamos aqui sendo administradores de tudo isso que nos é oferecido, muitas coisas boas, mas que fazem parte da vida física. E a consciência tranquila é essa paz interior que nós vamos desenvolvendo quando temos confiança em Deus. Nós confiamos e nós trabalhamos confiantes naquilo que nós estamos fazendo de melhor para nós. Então, essa consciência tranquila que nós trazemos nos traz a felicidade, sim. Nos traz uma felicidade sem essas necessidades, essas inquietações que nos tira a nossa paz. Por quê? Porque nós estamos confiantes, nós estamos lúcidos diante da nossa vida física. Então, Jesus, nessa passagem, ele cita os lírios do campo, que é um versículo lindíssimo, né?
onde ele nos convida a olhar os lírios do campo, observar como eles crescem. Diz o versículo, né? Que eles não trabalham, não fiam, e Emmanuel é fiel nessa colocação, né? E compara os lírios às vestes de Salomão, aquelas túnicas alvíssimas que eram de um linho puro, né? Mas Jesus diz que não se compara a beleza dos lírios a essas túnicas, por mais alvas que elas sejam. Então, a gente vai pensar, né? Há lírios que nascem no lodo, nascem no pântano. E há lugares que nós passamos durante as nossas viagens, os nossos passeios pelos lugares onde tem vegetação, e encontramos esses regatos, esses pântanos, aonde na estrada nós percebemos aquele perfume daquele lírio que está ali no lodo, no pântano. Mas ele conserva toda a sua beleza, tanto quanto aquele que está nos jardins, oferecendo ali, mesmo que seja através de uma terra boa, ele oferece o seu perfume. E se for de uma terra ruim, Emmanuel diz que ele continua oferecendo o perfume ao vento que passa, enfeitando a alegria de muitos, tanto na doença quanto na saúde, né? E também colocando alegria na nossa vida, porque é muito bom nós chegarmos no nosso jardim e presenciarmos uma flor que nós recebemos de presente. Então, Emmanuel comenta, né, que o lírio não se revolta, quando ele perde, ele murcha, né, quando ele fenece, ele perde o brilho, ele não se revolta. E também não se revolta quando alguém o corta lá no seu caule, na sua haste, para enfeitar colocar num jarro, tirando ele dali do seu habitat. E pergunta para nós: será que o homem aceitaria viver como lírio, tendo todas essas posturas diante da adversidade? Não é? Não sendo orgulhoso, não sendo egoísta, reconhecendo que ele está sendo assistido por um Deus maior? Então, nós vemos aí o quanto nós precisamos de aprender, quanto nós precisamos de crescer, de trabalhar, porque ainda não somos esses lírios. Gostaríamos de ser, mas somos ainda ervas pequeninas, né, que estão desabrochando. Mas nós observamos nessa passagem, né, a grandeza, o cuidado de Deus para com toda a sua criação. Desde a erva tenra até o homem, tudo na criação é objeto desse carinho de Deus para conosco, desse cuidado de Deus a todo momento. Nada está desamparado sobre a terra, ninguém está abandonado. Nós não podemos esquecer de que o nosso principal objetivo na nossa encarnação é nos esforçarmos para conquistar os bens que são imperecíveis, que são aqueles bens da alma que Jesus fala, os bens espirituais, construindo esse reino de Deus que Jesus veio fundar no coração do homem, né? Essa deve ser a finalidade, aliás, essa é a finalidade da existência. Então, que nós possamos trabalhar confiantes, aprendendo a resolver as nossas questões, as nossas dificuldades, de acordo como elas forem se apresentando, sem inquietações. Deixemos de lado as preocupações excessivas, cuidemos de nós com o mesmo amor que Deus cuida de nós. A cada dia, Jesus termina essa passagem, que Emmanuel não coloca, mas ele fala, né? Que a cada dia cabe o seu mal, né? Então, a cada dia nós teremos uma situação. Esse mal aqui no sentido dos desafios. A cada dia temos um desafio, a cada dia somos convidados a um desafio. Mas esse desafio de amanhã não vamos vivê-lo hoje. Vamos aprender a viver um dia de cada vez, nos preparando espiritualmente para aquela tarefa, para aquele trabalho, agradecendo
sendo grato a Deus por tudo que nós recebemos na nossa vida, na nossa encarnação, na nossa vida física, aproveitando com equilíbrio de tudo aquilo que nos é oferecido, seja no bem-estar, seja no lazer, seja referente aos que nós podemos rotular como supérfluos, mas que nós possamos ter o equilíbrio para podermos ter essa consciência tranquila, sem queixas, sem reclamações, nos aprimorando cada dia, trabalhando em nosso favor e em favor também de um mundo melhor. Porque se nós queremos um mundo melhor, temos que começar de nós mesmos, nos esforçando a cada dia para sermos melhores. E Jesus, nos versículos seguintes, ele vai falar: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, meus amigos, confiemos em Deus e aprendamos os ensinos de Jesus. Que Deus e Jesus abençoem os nossos propósitos. Muita paz. Obrigado, Thelma, por sua exposição, né? Por trazer para nós essa visão de que não cabe, né, o excesso de ansiedade, né? Que a gente tem de trabalhar, sim, né? Mas tem também de confiar. Obrigado, né? E nós vamos agora pedir para a Cleusa fazer a nossa prece de encerramento, para ao final nós, depois ela, nós darmos algumas informações. Jesus amado, nosso mestre, modelo e guia de nossas vidas, nós agradecemos a oportunidade deste encontro que tão bem nos faz. Agradecemos também aos mentores de nossa casa, da casa de Jorge Niemeyer, por esta sala virtual. Agradecemos a nossa companheira Thelma pelas reflexões da noite de hoje, que tanto nos ajudam. Pai de bondade e de misericórdia, aprendemos hoje que a gente tem que acreditar mais, porque a gente não pode estar se preocupando com o dia de amanhã. Temos fé, Jesus, porque o dia de amanhã, os problemas do amanhã, serão resolvidos no momento certo. Devemos viver, Pai de bondade, de acordo com os desígnios de Deus. E Deus é Pai. Deus nos dá todos os subsídios para que a gente possa cuidar de nossas vidas física, mental e espiritual. E nessa caminhada, Jesus, devemos aprender a edificar nossa própria casa. Pai de bondade, Pai de misericórdia, sabemos que não estamos desamparados. Sabemos, Senhor, que se uma folha cai, tu sabes. Rogamos então, Jesus amado, que nos dê força, fé, determinação para arrumarmos a nossa casa interior, Senhor. Essa tem que estar em equilíbrio. E assim poderemos, Senhor,
ter a certeza de que em equilíbrio nós estaremos praticando, Senhor, o que é certo. Pensamos também, Jesus amado, que a nossa vida deve ser pautada também na prática da caridade, da fraternidade, da solidariedade ao nosso próximo. Pai de bondade, abençoa cada participante hoje dessa palestra e aqueles que estão vendo ou que verão em outra oportunidade. Pedimos, Jesus amado, permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje e agradecendo Jesus por todas as bênçãos recebidas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Cleusa. Nós, amanhã, presencialmente no Centro Espírita Jorge Niemeyer, teremos novamente a presença da nossa irmã Thelma Cerqueira, falando sobre esse mesmo tema, cuidados, né? Lembrando, para quem queira registrar, se baseia no livro Vinha de Luz, capítulo 152. Então, amanhã, presencialmente, às 15 horas, na rua Barão de Cotegipe, 599, Vila Isabel. Na próxima quarta-feira, dia 19 de junho, o tema do estudo será Esperança, baseado também no livro Vinha de Luz, capítulo 75, e será conduzido pela expositora Soama Almeida, da Oficina de Estudos e Arte Espírita. Então, agradecemos mais uma vez a Thelma, a Cleusa, né, todos estão aqui presentes conosco, e pedimos apenas que aguardem que seja desfeita a transmissão pelo YouTube, para que possa haver alguma manifestação.